Disse que eu era um bom partido, mas não me quis por inteiro. Respeito quem ama pela metade, mas não nasci para amores passageiros. Essa primeira frase, ela é brincadeira. Uma brincadeira parecida com aquela que fazem conosco quando elogiam as nossas características, quando louvam a nossa identidade, mas ainda assim descartam por inteiro quem somos. O bom partido geralmente é bom porque foi partido um dia. E aparentemente todo mundo gosta de ter perto, mas ninguém gosta de caminhar junto. Isso faz parte do processo e cabe a nós seguirmos, pois não nascemos para viver pela metade e também não nascemos para viver sentimentos passageiros. Tenho saudade do que nunca tive, sinto falta do que nunca terei. E se pudesse dizer o que nunca lhe disse, tu escutaria aquilo que nem eu sei, as insatisfações dos sentimentos, que são labirintos. Aquilo que nós tentamos declarar e que na verdade nem nós sabemos ao certo. Não faça do seu amor um rascunho. Às vezes não dá tempo de passar a limpo o que se sente. Esse verso em especial foi inspirado em Mark Quintana, quando ele escreve: não faça da sua vida um rascunho. É porque no mundo dos sentimentos, no jogo do amor, rascunhos nunca são bem-vindos. É ensaiar e não executar. É preciso que façamos e não apenas sonhemos. É preciso que venhamos agir e não apenas idealizar. Se você sente, diga. É melhor a dor de uma resposta sincera do que a angústia de uma dúvida cruel. Se ele te fez se sentir um lixo, eu estou disposto a te reciclar. Essa frase não atesta, esse verso não confirma que o outro é um lixo, mas na verdade é um convite para que o outro se veja da mesma maneira. A reciclagem acontece quando o material entende que a sua vida passada acabou e que agora, mesmo que ele esteja amassado, quebrado ou em pedaços, ele ainda tem uma identidade, e essa identidade ela pode dar nova vida àquilo que foi descartado. Na verdade, essa frase é uma frase para você que está lendo esse livro e está na página 6. Se você se sente um lixo nessa nossa jornada, eu estou disposto a reciclar você. Amor é feito criança. Chega do nada, faz uma bagunça danada, mas quando vai embora, deixa um silêncio de saudade. Quando eu escrevi esse verso, meu sobrinho era pequenino, e eu lembro que quando ele chegava em casa, bagunçava tudo, era uma alegria. E quando ele ia embora, ficava um silêncio, muito parecido com alguns sentimentos. Mas cabe a nós, depois que o amor vai embora, arrumarmos essa bagunça e entendermos que o coração não é uma espécie de creche. Precisamos de amores maduros e de pessoas maduras. Eu quero viver coisas novas, mas meu coração é saudosista, fazendo uma análise sobre a dificuldade que temos de seguir em frente. Essa dificuldade está ligada àquilo que você tem dificuldade de desligar. O saudosismo, naturalmente, é um culto ao passado. E, infelizmente, todas as vezes que você tenta celebrar aquilo que foi, você não consegue enxergar aquilo que tem chegado. É preciso abrir os olhos para olhar por agora
e enxergar lá na frente. A próxima frase é uma frase muito polêmica. Eu lembro que quando eu postei a primeira vez, foi a primeira vez que eu fui muito criticado. Mas fui criticado por uma parcela de pessoas que vão se identificar. E se você se sentir desconfortável, parabéns. O trabalho deu certo. Aos senhores e senhoras que me perguntam, quem é essa geração inconstante, insegura e que teme se apegar? É a mesma geração que cresceu assistindo aos vossos divórcios. A simbologia da frase está em uma criança sentada de frente a uma televisão. Só que a tela é a tela da vida. E o programa em si são as separações. O peso da separação, para quem tenta amar lá na frente, é inevitável. Porque você viu com os próprios olhos o amor se findar. Você viu a relação fracassar, você viu a comunhão não dar certo, e é natural que a partir desse momento você se sinta inseguro. Mas o que eu tenho para dizer para você, que assistiu os seus pais se separarem, ou que assistiu os seus pais não se amarem, é que você não é os seus pais. Sempre existe alguém que é o primeiro a quebrar o ciclo de pobreza, que é o primeiro a quebrar o ciclo de sofrimento, que é o primeiro a quebrar o ciclo de separações. Nós não somos a nossa história, porque podemos viver uma nova história. E eu creio em um Deus que é especialista em quebrar maldições hereditárias, pois em sua palavra está escrito que a sua bênção se estende dos pais aos filhos até 1000 gerações. Sutura. Com quais tipos de ponto se costura um coração partido? Com pontos finais. Quando eu escrevi essa frase, foi um presente, é uma das minhas frases preferidas desse livro. Eu estava no ônibus voltando para casa, escrevi 40% desse livro no ônibus. E eu lembro que eu pensava, e eu olhei para a mão, e na minha mão tem uma cicatriz de uma sutura. E a sutura é o processo natural de fechar feridas que estão abertas. E para fechar as feridas que estão abertas dentro de nós, o tipo de ponto que se usa é diferente. São pontos finais. É preciso fechar uma porta para que as outras se abram. É preciso deixar ir para que você continue. É preciso aceitar o fim para que você viva um novo começo. A gente suporta a solidão porque o desprezo é pior. Eu lembro que a primeira vez que eu me senti bem em estar só mesmo, com aquele sentimento de não ter ninguém, me senti livre. Porque às vezes é vantagem viver solidão, é melhor não ter ninguém do que ter alguém que te faça se sentir como ninguém. Liberdade provisória. Sobre o amor que morreu, o álibi da reciprocidade mostrou que não habitávamos no mesmo coração naquele momento. Essa é uma brincadeira onde o álibi da reciprocidade comprova que no ato da morte do sentimento nós não habitávamos o coração daquele que matou. Nós não estávamos no lugar daquele que morreu. E quando nós somos expulsos e o sentimento morre, nós não somos culpados. A culpa não é um sentimento, a culpa é uma sentença da qual o tribunal da consciência aplica sobre aqueles que se sentem assim. E o problema da culpa é que ela naturalmente te prende ao passado, às mágoas, ao remorso. Mas a liberdade provisória é entender que você não teve culpa, pois você não estava lá. Fica difícil permanecer inteiro, voltando sempre para quem te deixa
em pedaços. Fica difícil permanecer inteiro. Voltando para quem te destrói. Fica difícil permanecer inteiro voltando para quem te desconstrói. Fica difícil permanecer inteiro voltando para quem te machuca. O caminho de retorno é muito perigoso. Portanto, voltar nem sempre é a melhor opção. Metade do meu coração te quer de volta. A outra metade foi com você. Quantas vezes nós nos sentimos assim, sem coração? Não porque não temos sentimentos, mas porque os nossos foram confiscados. Página 19, continue comigo. Sobre o meu coração, ao invés de você bater nele, faça ele bater por você. Essa é a diferença das pessoas que provocam em nós sentimentos genuínos e daquelas que forçam em nós o sentimento pela culpa. No próximo livro, Ao Ex-Amor, eu falo um pouco sobre isso. Quando nós estamos com alguém que precisa nos ferir para que a gente se apaixone, nós entramos em um lugar muito perigoso, que é o amor movido por culpa. Se você está nesse lugar, fuja desse lugar.